Então nós temos aqui o reino Plantae, né, ou reino vegetal ou reino metáfita. Então nós temos as características gerais desse grupo, são eucariontes, apresentam carioteca, membrana nuclear e material genético individualizado, são pluricelulares, são autótrofos, ou seja, sintetizam a matéria orgânica, produzem seu próprio alimento, são fotossintetizantes, convertem a energia luminosa em energia química, né, e essa energia química na forma da matéria orgânica, que é a glicose. Então esses seres eles sintetizam a matéria orgânica, a glicose, né? Por quê? Porque eles sintetizam o seu próprio alimento. Presença de seiva bruta e elaborada. A seiva bruta é composta por água e sais minerais. A elaborada é formada por açúcares, né? Proteínas, lipídios, em que as plantas, né, os vegetais, eles conseguem sintetizar através da fotossíntese. Presença de parede celular com celulose, cloroplasto e estômatos. Então a parede celular é uma estrutura que sobrepõe a membrana, justamente porque os vegetais, como eles ganham muita água, para evitar que a membrana estoure, existe uma parede em volta protetora que sustenta esse grupo, né? A membrana desse grupo, das células desse grupo. O cloroplasto é uma organela fotossintética, ela armazena a luz do sol e realiza tanto a fase clara e escura da fotossíntese, ocorre com a presença das clorofilas, né, que são pigmentos fotossintetizantes que estão inseridos dentro do cloroplasto. E os estômatos são estruturas epidérmicas onde os vegetais conseguem realizar a troca de gases e evita a desidratação. Então são estruturas que posteriormente vamos ver à frente. O amido é uma reserva de energia, uma reserva orgânica de energia presente nas raízes. Predominantemente são terrestres, né, esses grupos, representantes desses grupos. Os tamanhos são variados, né? Então o que nós temos aí? A célula vegetal, a parede celular, né, que é característico, o grande vacúolo, que é característico também da célula vegetal, é um osmorregulador também, armazena nutrientes, sais, realiza a troca de gases, de água, né? Então é o vacúolo, um grande vacúolo que a célula vegetal apresenta. Os cloroplastos também é característica do grupo apresentar os cloroplastos, né, por onde ocorre o processo fotossintético. E algo que é importante, que não existe centríolo na célula vegetal. Então isso define a célula vegetal, né? Então é um grupo importante em que nós temos o processo fotossintético. É uma estrutura epidérmica, que a gente pode ver a parede celular bem definida, os cloroplastos no interior dessas células, né? É um conteúdo com bastante água, sais e materiais nutritivos. A comunicação de célula a célula ocorre por plasmodesmos, né? Que são estruturas que atravessam a parede celular também, né? Quais são os representantes do grupo Plantae? Então nós temos dois grandes grupos, criptógamas e fanerógamas. Criptógamas são aqueles grupos vegetais que os órgãos reprodutores estão bem, vamos dizer assim, bem não visíveis, né? Bem escondidos. É o caso das briófitas e pteridófitas. As fanerógamas é aquele grupo representativo em que os órgãos reprodutores são visíveis. Cripto é escondido, fânero é visível. Então o que nós temos aqui? O grupo briófita é o primeiro grupo, né, vegetal. A escala evolutiva desse grupo ele provém das algas pluricelulares. Então nós temos os grupos criptógamas e fanerógamas, e aqui das criptógamas nós temos briófita e pteridófita. São avasculares. As pteridófitas que são vasculares. O principal representante, músicos hepáticas, antóceros também. E as pteridófitas, nós temos aqui a samambaia e as avencas, né, que são vasculares. São considerados vegetais inferiores, né? Vegetais, em boa parte da literatura, eles classificam como vegetais intermediários, né? Nós temos uns vegetais inferiores, as briófitas e pteridófitas, e os vegetais superiores, as gimnospermas e angiospermas. Então apresentam esse grupo aqui, os órgãos reprodutores visíveis. Gimno é nu, esperma é semente. Nesse grupo aqui,
a gente já consegue ver uma semente nua, ou seja, os órgãos reprodutores são mais visíveis. Anjo é urna, né? Um estojo, um compartimento, e esperma é semente, é a semente, né, presente aí a semente no interior desse compartimento, e aí forma os frutos. As gimnospermas são vasculares, aqui já começa a apresentar a semente e o processo de polinização. O pinheiro do Paraná, ele é um característico. As araucárias, né? As cicas, as sequoias são exemplos desse grupo. As angiospermas, aqui nós temos as árvores frutíferas, todas com frutos, são os vegetais superiores. Então nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas geralmente são pequenas, as pteridófitas de médio porte, as gimnospermas e as angiospermas de grande porte. Então aqui é o processo evolutivo das algas. Ocorre uma ramificação para briófita e pteridófita, de pteridófita, gimnosperma e angiosperma, né? Então a gente tem bastante exemplificado a escala evolutiva do grupo, né? Isso é importante para a gente poder definir bem. O que a gente precisa entender é o seguinte, que acredita-se que os vegetais evoluíram a partir dos grupos pluricelulares. As algas não possuem raízes, o que elas possuem são talos, né? E a briófita é o primeiro grupo. Então, se a gente for perceber, o que acontece? Nós temos aqui um vegetal de pequeno porte, vive em ambiente úmido e não apresentam vasos condutores de seiva. É por isso que eles apresentam um tamanho um pouco bem menor do que as pteridófitas, em comparação com as gimnospermas e as angiospermas. Então, nós temos aqui o grupo das briófitas. Você vê que eles são de pequeno porte. Os musgos são aquele tapetinho verde que fica em cima, né, das pedras. As hepáticas, né, e os antóceros também são representantes desse grupo. Dependem da água para a reprodução, né? Então aqui nós temos vários grupos representativos de musgos. Os líquens, algas e fungos, e estão presentes próximos os musgos. Por quê? Porque vivem em ambiente úmido, né? Então, a primeira planta a ocupar o ambiente terrestre, são minúsculas, não produzem flor, semente nem fruto. Eles apresentam rizóide, filóide e cauloide, ou seja, apresentam estrutura semelhante à raiz, caule e folha. São avasculares, não possuem vaso condutor de seiva, né? Não apresentam tecido de sustentação e são ausentes nos vasos condutores. Isso permite com que a planta alcance tamanhos bem reduzidos e depende da água para a reprodução. O que é importante é que nós temos no grupo das briófitas a seguinte estrutura: o gametófito e o esporófito. O gametófito, nós temos a produção de gametas, anterozoides e oosferas. São dois tipos de gametas em que o gametófito irá produzir, né? É uma estrutura haploide. O esporófito produz esporos, é uma estrutura diploide. Um depende do outro no ciclo reprodutivo. A fase dominante é o gametófito. Então essa estrutura aqui, toda ela está presa aqui ao solo pelos rizóides. Os nutrientes seguem, só que quem vai produzir o esporófito vai ser o gametófito. Então a estrutura do musgo é dessa forma, né? Então o que a gente pode ver, os esporófitos e o gametófito próximo ao substrato, que é a terra, né? Então nós temos aqui os gametófitos, ocorre a fecundação do anterozoide com a oosfera, produz um novo esporófito, né? Os esporos, quando caem por meiose, a meiose é espórica, ou seja, se aqui a quantidade de cromossomos é duplicada no esporófito, quando caem os esporos, eu tenho a produção de esporos por meiose, é uma redução do número de cromossomos. Por divisões mitóticas, forma um novo gametófito, e assim recomeça o ciclo. As pteridófitas também dependem da água para reproduzir. Nesse processo aqui, do encontro do anterozoide com a esfera, só a água consegue fazer com que ocorra a fecundação. Por quê? Porque o anterozoide ele é flagelado.
Então nós temos aqui a pteridófita, no caso as samambaias, né? Presença de soros. Os soros nas samambaias são o quê? São estruturas que armazenam ricas, são estruturas ricas em esporos. Nós temos aqui o samambaia sul, que pelo corte do caule forma o xaxim. Hoje está havendo a substituição desses vasos de xaxim por vasos de fibra de coco, de palmeiras, né? E aqui nós temos as pteridófitas representativas, né? Qual é a fase dominante? Esporófito. As briófitas são gametófitos, ok? Que a estrutura predominante são os esporófitos, são as folhagens que nós estamos vendo. Aqui as avencas, os soros, né? Das avencas. Foi o segundo vegetal na escala evolutiva. Possuem raízes, caule, folhas, são vasculares. Se são vasculares, não é o contrário das briófitas, que apresentam o quê? Não apresentam vasos e o sistema de seiva, de deslocamento do material nutritivo ocorre por difusão. Aí não, através de vasos condutores, né? E nós temos aqui responsável pelo aumento do tamanho desse grupo vegetal. Nós temos também os gametas masculinos flagelados e depende da água para reproduzir. Aqui o esporófito, planta adulta. O báculo é a planta jovem. O rizoma é um caulo subterrâneo. O soro, produtores de esporos N. O esporófito é diploide, mas os esporos são haploides. Então são as primeiras plantas vasculares, por isso apresentam um maior porte, caule, folha e raiz. Não é cauloide, rizóide e filóide como as briófitas, né? Aqui os soros, aqui a estrutura de esporófito. Então o que acontece? Nós temos aqui os esporófitos, né? Vão germinar, libera os esporos por um processo meiótico. Então a meiose aqui é espórica, se desenvolve, cresce. Eu tenho a folhagem toda de gametófito produzida. O arquegônio é uma estrutura produtora da oosfera, que é o gameta feminino, e o anterídeo produz os anterosóides, que é uma estrutura produtora de gameta masculino. Ocorre a fecundação para formar um novo esporófito jovem e recomeça o ciclo. Lembrando que o esporófito é diploide e o gametófito é haploide, né? Aqui a diferença da reprodução em briófita e pteridófita, né? E aqui um comparativo dos dois grupos vegetais. A vascular briófita, pteridófita vascular, possui pequeno porte, médio porte para a pteridófita, possui rizóide, cauloide e filóide. Aqui possuem raízes, caules e folhas, não possui semente nem flores, a pteridófita também não, vive em ambiente úmido e aqui também vive em ambiente úmido, né? Então essa é uma diferença aí dos dois grupos. Por último grupo vem a gimnosperma, começa a apresentar órgãos reprodutores visíveis, né? Aqui já começa a apresentar os maiores grupos vegetais e a maior planta, né, a maior árvore do mundo são as sequoias, né? Que é uma gimnosperma gigante, presente muito no continente americano. Então aqui tem as estruturas, são realmente enormes, chegando a 83 metros a 100 metros de altura, né? Então nós temos aí as grandes sequoias, que são os gimnospermas, né? E qual é a característica desse grupo? Presença de estróbilo, então, os órgãos reprodutores, né, masculino e feminino. Ocorre a polinização e a fecundação, ela é por anemofilia, ou seja, pelo vento. Então nós temos aqui os estróbilos, a famosa pinha, né? A pinha é o estróbilo ou flor da gimnosperma, entre aspas, né? Não é tão atrativo para os polinizadores, mas apresentam essa pinha, né? O estróbilo, ele apresenta escamas e aqui dentro é que ocorre a produção de pólen. Então o pólen masculino vai fecundar a estrutura, vai fecundar o gameta feminino do outro estróbilo e ocorre a fecundação. A fecundação vai originar semente ou pinhão. Então a característica desse grupo, a polinização, a formação de estróbilos e a presença de tubo polínico, que garante a fecundação do grupo. Não depende mais da água para reproduzir. Então precisa de uma estrutura apenas para fecundar. Não precisa da água para reproduzir, igual a briófita e as pteridófitas. Aqui os exemplos: cicas, as cipestres, né?
ciprestes, né, em regiões frias, e o pinus, né, também são exemplos de gimnospermas, né. Estróbilo feminino, o pinha, a flor do pinheiro, com escamas e dentro tem pólen, e aí ocorre a fecundação. Estróbilo masculino e a sequoia gigante, o abraço da base do caule, né, das sequoias. Diversos tipos de estruturas de estróbilo, né, e as características são vasculares, tem raiz, caule, folha, estróbilo e semente. O estróbilo é como se fosse a flor rudimentar, sem pétala, sem ovário, portanto não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado, por isso que depende da fecundação através dos grãos de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para polinizador, por isso a polinização é pelo vento e definitivamente conquistar o ambiente terrestre, né? Não depende da água para fecundação. Seu embrião fica protegido na semente. Semente é produto de fecundação. Semente tem embrião com reserva nutritiva, né? Briota não tem semente, pteridófita não tem semente, mas gimnosperma tem semente, né? Então aqui é o ciclo de vida de um pinheiro. Presença de estróbilo, ocorre a fecundação, germinando o embrião, ocorre a germinação no solo, formação de um novo pinheiro, né? Então aqui você vê que eu tenho os estróbilos, o pólen fecundando o cone feminino, o estróbilo. Aqui ocorre a fecundação, entra pela micrópila. Ao chegar aqui eu tenho o tubo polínico e garante a fecundação. E aí o gameta masculino chega até o óvulo, garantindo a fecundação. Forma-se dentro da escama a sementezinha. E aí germina numa nova planta. A semente já é o embrião já formado após a fecundação, né? Então vou ter flores masculinas e femininas, ou seja, estróbilos masculinos e femininos, né? Então nós temos estróbilos, a pinha, e aqui o pinhão, a semente, né? Então esses são os 3 grupos vegetais. O próximo vídeo nós vamos falar das angiospermas.